Olá, boa noite. E hoje mais uma live para mostrar como eu alimento e preparo o meu fermento para usar e fazer pão. Amanhã tem oficina Terapia do Pão e a turma vai acompanhar comigo hoje a preparação do meu fermento que eu vou usar para fazer os pães da oficina. Hoje eu já fiz pão o dia todo, passei o dia todo aqui preparando pães. Mas o meu fermento, eu não preparei hoje. O meu fermento eu preparei ontem, né? Alimentei, preparei, deixei ele no ponto certo para que eu pudesse fazer os meus pães hoje. Eu fiz 8 pães, todos diferentes, farinhas diferentes, hidratações diferentes e mix, né, de ingredientes diferentes. 8 pães. Para amanhã, na oficina Terapia do Pão, eu vou assar esses pães. E na oficina eu asso de maneiras diferentes. Asso no forno convencional, com panela. Asso no forno convencional, sem panela, na chapa, com vapor. Asso no forno elétrico, num lair velhinho de guerra, com panela. E também asso sem panela, com chapa e steamer. Utilizo também o nosso lindão aqui, o nosso fornão NC4 da Nath, no meu queridinho do momento, onde eu vou mostrar para vocês como assar um pão e como assar vários pães. Então, assim, o aluno da oficina Terapia do Pão, além de aprender a receita básica e entender toda a formulação, né, do pão no meu método simples, onde eu coloco todos os ingredientes juntos na primeira etapa, não sovo nada, só misturo e vou cuidando dessa massa, fazendo dobras e descansos. É um método que eu me encontrei e eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer pães no método convencional, e aí o método da Terapia do Pão atende a todo mundo, de 8 a 80 anos, não tem quem não consiga fazer. E hoje, gente, a gente junta aí o pessoal da turma que vai fazer o mão na massa, né, para alimentar os nossos fermentos juntos. O que acontece? A aula acontece amanhã às 14 horas. Mas, gente, eu sou da turma que gosto de dormir, descansar meu corpinho, trabalho até tarde e amanhã eu quero acordar em cima da hora do curso. Eu já quero tirar o meu fermento da geladeira e fazer pão. Então, eu preparo o meu fermento hoje. Boa noite, pessoal. E aí, por isso que eu gosto de preparar com antecedência. Porque se eu deixo para preparar no dia, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que esperar esse fermento crescer, ativar e usar. Então, eu faço antes. E é isso que eu vou mostrar para meus alunos aqui hoje, que já estão entrando, né? E que eu também vou fazer essa live aberta, sem aviso prévio. Quem tem as notificações ativadas sempre fica sabendo quando eu entro aí de susto, porque eu sou dessas, eu entro de susto mesmo. E aí fica aberto para vocês. Vocês podem também perguntar se tiverem dúvidas, tá bom? Mas a live hoje, em especial, é para preparar a turma que vai fazer a aula mão na massa. Porque quem vai só assistir a aula é muita gente que compra a oficina Terapia do Pão gravada só para assistir. E aí depois põe a gravação e aí vai tentar fazer em casa. Então, para essa turma também é importante deixar a live salva. Tá bom, pessoal? Então, o que vocês vão precisar para preparar o fermento para a aula de amanhã? A aula amanhã é às 14. Então, para a gente colocar esse fermento ainda bonzão no pico às 14, a gente tem que conhecer a atividade do nosso fermento e saber quanto tempo ele leva para chegar no pico. Eu já sei que o meu fermento, numa temperatura controlada entre 20 a 25 graus, ele chega no ponto ótimo de fazer pão, que é depois de dobrar e ainda um pouquinho mais, né? Ele não chega a triplicar, eu uso antes. Ele demora de 4 a 6 horas. Quando tá mais calor, ele demora menos tempo, e quando tá mais fresco, ele demora mais, certo? Então, o que eu faço, que gosto de dormir e que gosto de deixar as coisas programadas com antecedência? Eu alimento esse meu fermento hoje, tá aqui em média 23 graus da minha cozinha, eu vou alimentar ele hoje e vou esperar ele dobrar de volume.
faço uma marquinha no pote, dobro. Quando ele dobrar, eu ponho ele na geladeira aproximadamente entre 5 a 7 graus. Ele vai aclimatar, fermentar um pouquinho. E aí, vai travar. Amanhã, quando chegar a hora de eu fazer pão, uma horinha antes da hora da oficina às 14. Uma horinha antes, eu vou lá na geladeira ver como é que tá esse meu fermento. Se ele chegou no pico, show! Já tá pronto para usar, não preciso tirar da geladeira. Mas se por algum acaso ele ainda não chegou onde eu queria, eu tenho ainda uma hora para decidir o que eu vou fazer. Eu tiro ele da geladeira e deixo ele terminar de chegar. Quando ele chegar na hora que eu quero usar, eu acrescento ele na minha massa. Então, gente, essa estratégia de usar a geladeira como retardo, ela me dá liberdade. Diferentemente de quando eu aprendi há muito tempo atrás, quase 7 anos que eu faço pães ao levain, a gente não usava a geladeira como ajudante, né? A gente sabia que você tinha que alimentar o fermento horas antes de usar. O fermento não podia ir para a geladeira porque travava, porque atrapalhava. Então, a gente não sabia. Só que com a prática a gente vai ganhando recursos a nosso favor. E gente, eu gosto de tudo que a gente pode usar como elemento facilitador, mas que não prejudique o desenvolvimento do pão, né? É uma etapa que você pode facilitar sem dar prejuízo para o seu trabalho. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vai alimentar o fermento juntos. Vamos acompanhar o crescimento desse fermento lá pelo grupo do WhatsApp. Quando chegar no ponto, guarda na geladeira. E amanhã, lá pela 1h da tarde, quem vai fazer o mão na massa junto comigo, já olha, tira uma foto, põe lá no nosso grupo da mentoria e fala: Cris, tiro da geladeira, uso desse jeito. A gente segue pelo grupo da mentoria, acompanhando um ao outro. Quem vai fazer só a aula assistindo, não tem problema, a live vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram e também vai ser salva lá no nosso grupo da terapia do pão, tá bom? E aí vocês ficam tranquilinhos, podem assistir como quiser, tá bom? Olha, eu vi a colega dizer que tá sem áudio, dá uma mexidinha no seu aparelho, tá bom? Porque por aqui o áudio tá saindo ok, tá? Então, se por um acaso você tá sem áudio, mexe aí em algum botão ou dá uma olhadinha na sua conexão, que às vezes pode ser algum probleminha aí, tá bem? Mexe por aí, tá? E é isso aí, pessoal, que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou virar a câmera. Antes, eu vou fixar aqui, tá? O tema da live, a alimentação do levain. Tá certo? Não é uma alimentação qualquer, é uma alimentação especial em função das meninas, né? Essa turma é uma turma que tem maior parte de meninas, temos poucos rapazes no grupo, mas é uma live em especial para a turma que vai fazer a aula, tá? Turma que não é aluno, são todos bem-vindos também, né? Eu fico feliz em ajudar quem não pode participar da oficina, né? E se você ficar com muita dúvida e notar que precisa de aprender mais, vem para a terapia do pão, que aí a gente consegue dar uma atenção mais dedicada e tudo mais, tá bom? Então vou virar a câmera para a bancada, para que vocês possam acompanhar o visual aqui, que é muito melhor acompanhar pela bancada, tá? Virando aqui para vocês. Aê! Minha bancada, meu fermento, e é daqui que vocês vão me acompanhar. Tá bom? Gente, então é isso aqui. Deixa eu melhorar aqui a visão. Dar um ângulo melhor aqui para vocês. Um primeiro ajuste. Prometo que depois que eu faço o primeiro ajuste, não vou ficar balançando tanto. Tá bom? Pronto. Então aqui, gente, primeira coisa, temos que ter um levain. Levain, mantém ele na geladeira sempre forte e ativo, tá? Não dá para você tirar uma isca para fazer pão do seu levain se ele tiver podre, se ele tiver largado, se ele tiver esquecido lá na geladeira. Eu mantenho o meu levain ativo e é daqui desse levain ativo que eu tiro para fazer pão.
Ah, Cris, tá tão bonito esse seu. Eu já não posso fazer pão desse seu? Até pode. Mas o resultado de um levain parado na geladeira com mais dias sem alimentar é diferente do resultado de um pão feito com levain que você alimentou e está usando ele no melhor momento, tá? O meu levain tá sempre bom, gente, porque eu nunca deixo ele ficar velho, caído, tá? Então, qualquer dia que eu pegar aqui, ele vai dar bom pão. Mas ele dá melhor se ele for utilizado, né, no melhor momento dele, que é depois que ele dobra e ele tá quase triplicando, já é aí que eu gosto de usar ele, tá? Eu costumo dizer que levain no pico, mas é claro, né, antes dele cair, né? É aquele pico onde ele tá ainda grandão, tá bom? Então, o que que eu vou precisar? Um levain ativo. Vou precisar de farinha de trigo. Eu utilizo farinha de trigo forte, sim senhor, pro meu levain. Eu acho importante, porque é o glúten que dá a estrutura, né? Pro seu levain crescer. Às vezes o seu levain tem boa atividade, mas o glúten da farinha é fraco. E o seu levain não consegue subir, e aí você não vê o crescimento dele, tá bom? Então, vamos precisar também de um potinho. Esse aqui é 350 ml, para festas, tá? Descartável, todo mundo acha. Ou, se você não tem, você vai tentar arrumar um potinho que tenha uma medida semelhante, tá? Não adianta você querer fazer a alimentação do seu levain num pote rasão assim, que cabe quase 1 quilo de ingrediente, tá? Ou um pote muito maior, porque você não vai ter bom resultado. Então, procura encontrar um potinho que seja da sua casa aí, mais ou menos parecidinho com o nosso. Vidros de palmito, potes de maionese, eles servem, tá? Eles são bons, porém, eles têm uma boca meio apertada, mas servem, tá bom? Não peguem potes grandes e largos, porque fica difícil de você acompanhar o crescimento do fermento, tá bom? Então, escolham um potinho mais ou menos como esse aqui, ok? Balança fundamental, né? Pra quem faz pão. Dá pra fazer a olho? Dá, eu já fiz a olho. Mas você não consegue adotar um padrão. Então, eu recomendo que tenha uma balancinha. Balancinha dessa não passa de 30, 40 reais aí pela internet. Ih, tá querendo acabar a bateria. Antes hoje do que amanhã. E aí, é isso. Tira a tara do potinho, tá? E aí, vamos colocar nesse potinho 30 gramas do levain ativo. Do levain bonzão, que você cuida com maior amor e que mora na sua geladeira. Olha o meu aqui como é firme, como é forte, tá? Então, é esse levainzão aqui que é o ideal para você utilizar. Eu vou mostrar aqui de novo, porque eu quero que vocês vejam a força do negócio aqui, ó. Ele é difícil, ó. Ele é firme, ó. Por quê? Porque eu uso farinha forte, ó. E porque eu não deixo degradar o glúten, eu não deixo ficar ácido. Então, é assim que é o meu fermentão, tá? Então, fiz essa bagunça aqui só pra vocês verem. A gente só quer 30 gramas. Ah, Cris, o meu levain não fica assim, tão elástico que nem o seu. Você tá alimentando 1, 2, 3 mesmo? Tô, gente, tô. A questão é que eu nunca deixo o meu levain ficar mole e eu alimento com farinha forte. Então, a minha farinha absorve a água de maneira diferente das farinhas fracas, porque eu trabalho com farinha forte. Outra coisa importante é que 1, 2, 3, numa farinha que já, num levain que já tá duro, ele fica diferente de 1, 2, 3 num levain que estava mole. Mas tudo bem, tá? Porque a atividade, né, a vida do fermento independe da dureza dele aí, tá bom? Todos eles vão ter vida também, todos eles vão ter atividade também, tá bom?
Então, vou deixar a minha isca mãe aqui de lado, que eu não vou querer ela mais agora. Eu só preciso de 30 gramas para fazer um único pão, certo? E se eu alimento 1, 2, 3, aonde 1 é o levain, 2 é a água, 3 é a farinha, se eu tenho 30 gramas, que é o 1, eu vou ter 60 gramas, que é o 2, e eu vou ter 90 gramas, que é o 3, tá? Então, todo mundo vai fazer pão comigo amanhã, turma da oficina Terapia do Pão, vai fazer pão comigo amanhã, vai pegar um pote de 350 gramas, vai colocar 30 gramas de levain, levain bom, levain forte e levain ativo, e vai acrescentar aqui, ó, 60 gramas de água, ok? Uma parte de levain para 2 partes de água. Aí, a gente vai pegar esse levainzinho aqui e vai diluir na água. Porque, gente, é muito mais fácil a farinha, né, se incorporar nessa receitinha aqui, se a gente não tiver essa pelota de levain parada aqui no meio. Então, a gente desmancha, dissolve. Dessa forma, a água fica toda contaminadinha das leveduras e das bactérias do levain. E aí, você dá a entrada na farinha, tá? Assim tá bom já. Tirei a tara. E aqui eu tenho 1, 2, 3, né, turma? Então, 3 vezes a quantidade de levain. Se eu tava com uma isca de 30, 3 vezes é 90 gramas. Coloco tudo aqui e acredito no processo. Lembrando, como eu falei, que vai ficar mais duro ou mais mole, dependendo da qualidade da sua farinha e dependendo do ponto, né, da consistência que tava o seu levain antes de você dissolver ele, tá? Levains mais duros tendem a formar mais teias. Levains mais moles tendem a formar mais bolhas. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Acredite. Ai, Cris, parece tão duro, tô doidinha pra botar mais água. Pode, gente. Vai mudar um pouco a formulação, mas não tem problema nenhum. Tá com dificuldade de misturar? Quer pôr um tiquito mais de água aqui para ajudar você a misturar? Pode. Precisa? Assim, não precisa, tá? Se você insistir, você vai conseguir fazer a misturinha. Mas se você tá trabalhando com uma farinha forte e tá achando difícil misturar, a vida é mais do que isso, tá? Pode misturar lá um pouquinho, tá bom? Tentar sempre respeitar a proporção e não desviar muito, né, do cálculo. O que não pode, gente, é ficar com farinha seca no meio, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? A gente não quer essas pelotas de farinha seca, porque aí não contamina, não fermenta, tá? Eu não costumo pôr a mão no meu levain, não, eu já sei como é que tem que misturar, tá? Mas eu estou fazendo aqui porque estamos numa live de treinamento e o meu aluno não pode correr o risco de deixar o fermento dele cheio de pelotinha, tá? Isso aqui não pode acontecer. A gente tem que ter certeza que não tem pelotinha. Vocês estão vendo, ó? Então, eu misturo lá no potinho até conseguir. Se vocês estão começando e não estão acostumados, querem misturar numa bacia aberta para vocês poderem pôr a mão e terem certeza e tudo mais, vocês podem fazer isso na casa de vocês aí sem problema, tá bom? E aí, tem certeza que tá tudo bem arrumadinho aqui, que não ficou pelotinha crua? Crua que eu digo é seca, na verdade, né? Não é crua. Aí você volta lá pro potinho, tá bom, pessoal? Quando eu faço massa madre, eu até sovo o meu levain duro, porque desenvolve o glúten e ele sobe mais ainda. Mas isso é assunto para outro curso, né? São coisas que a gente faz no curso de panetone, tá? Quando a gente trabalha com o levain duro, tá bom? Então, tá feito aí, tá misturado o meu levain. Essa é a proporção 1, 2, 3. Como eu disse,
Eventualmente, essa consistência pode variar de acordo com a consistência da farinha que você usou, e a consistência do levain quando você começou a alimentar, tá? Mas não tem problema. E aí, minha gente, depois disso aí, vocês viram que eu estiquei ele, arrumei ele bem no fundo do potinho. Vou limpar essa lateral da borda. Sabe por quê, pessoal? Eu quero ver o desenvolvimento do meu fermento, né? A referência para saber se ele tá bom para usar e tal, ponto, ainda é muito visual para nós que somos padeiros artesanais. Então, é muito importante que a lateral do potinho esteja limpa, né? Para que eu possa conseguir enxergar o crescimento dessa massa fermentada, porque o levain nada mais é do que uma massinha fermentada, tá bom? E aí, pra gente tampa, tá? Eu tampo normal. Meu levain não tem prejuízo de desenvolvimento só porque ele tá tampado. Levain não é um bicho que precisa respirar, tá? A reação de fermentação é anaeróbica, tá bom? Mas é um potinho que, se ele forçar, se fizer muito gás, ele estufa, tá? Ele não vai explodir. Eu nunca recomendo que usem potes cerrados, né? Herméticos. Por exemplo, isso aqui, ó. Ai, ai, ai. É um pote de vidro. Se você tampar ele aqui, ó, e ele fizer muita pressão, ele pode quebrar o vidro, porque ele não vai soltar essa rosca. Então, se você usar vidro de palmito, ó, deixa frouxinho, tá? Não enrosca, não. Eu não recomendo potes de vidro, mas se é o que a pessoa tem, fazer o quê, né? Porque pote de vidro pode cair no chão, pode quebrar e tudo mais. Então, eu não recomendo, tá? Esses potinhos aí eu acho bem legal pra fazer o pão. Aí, gente, eu venho aqui, ó, com uma fita crepe, porque vou fazer o controle da minha fermentação por aqui, ó. Marquei aqui, marco o horário, 20h15, marco a data, 27/8, e marco a minha temperatura, porque é isso que a gente faz na vida, controla tempo e temperatura, somos tudo babá de levain, tá bom? E é isso aí, deixo aqui na temperatura controlada, controlando sempre, tá? E aí, quando dobrar, o que significa dobrar? Boto 2 dedinhos aqui. Subiu 2 dedinhos, é porque já dobrou. Vou fazer pão amanhã só às 14? Boto na geladeira. Ele sai de 23 graus e chega pra geladeira, vai encontrar minha geladeira a 5, 6. De 23 ao 5, 6, ele ainda vai fermentar. E vai chegar até aqui em cima. Amanhã, quando eu for fazer pão, ele ainda vai estar lá na geladeira. Se eu achar que ele não fermentou bastante, eu deixo de fora até ele terminar de chegar. Mas, normalmente, ele já vai estar bom, porque eu já conheço a atividade do meu fermento. E é isso que vocês têm que fazer aí, tá bom? Irem marcando essas informações, irem sempre tomando nota, para até chegar o dia em que vocês vão conhecer a atividade do fermento de vocês e vão saber direitinho que horas vocês têm que alimentar, em que temperatura que eles têm que trabalhar, tá bom? Então, isso é o que a turma vai fazer. Eu vou deixar, então, aqui fora, né, em temperatura ambiente, aqui na minha cozinha, e vou, quando for mais ou menos que ele tiver dobrado, guardo na geladeira, tá bom? Amanhã, quando for mais ou menos 1h da tarde, eu vou lá olhar na geladeira esse meu fermento. Se ele já tiver quase chegado na tampinha, significa que ele praticamente triplicou, né? Tá aqui, dobrou, triplicou. Ele vai estar bom para usar, tá? E se eu achar que ainda travou na geladeira, vai que dá um X, né? Eu tiro ele para fora e deixo ele terminar de chegar até a hora de eu fazer o pão, que vai ser 14 horas. Tranquilo, pessoal? Dúvidas sobre o levain? Porque se ninguém tiver dúvidas sobre o levain, eu vou passar agora para a segunda etapa da nossa live, que eu vou ensinar a turma da oficina Terapia do Pão, que não tem levain ainda, né? Ou gente que optou por não ter levain, né? Como faz com o pré-fermento, tá bom? Que é uma coisa importante, porque às vezes você quer fazer pão
e o seu levain não tá pronto, você esqueceu de alimentar, ou você tá viajando, não levou o seu levain, quer fazer pão na casa de um amigo, quer fazer um pão de qualidade, quer fazer um pão de longa fermentação. Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um pré-fermento a partir do fermento biológico seco instantâneo, que é aquele que tem nas redes de mercados, que fica na prateleira e que funciona, ó, super bem. Não é igual ao levain, não tem mesmo aroma, não tem mesmo sabor, mas faz um pão de longa fermentação maravilhoso também, desde que você preserve o processo. A Mônica perguntou aqui, Cris, posso alimentar 1, 2, 3, um levain de 1, 2, 2? Pode sim, né? Se você gosta de manter a sua isca mãe na diluição 1, 2, 2, você pega 30 gramas e faz esse levain na alimentação 1, 2, 3. Se você fizer 2 alimentações ou 3 nesta sequência, você rapidamente equivale à diluição desse fermento, tá? Mas aí você não altera a diluição da sua massa madre, tá bom? Eu tenho um levain que é 1, 2, 3, certo? Toda vez que eu pego uma receita e a receita manda trabalhar com levain na diluição diferente da minha, eu pego uma isca pequena desse meu levain que é 1, 2, 3 e vou fazendo alimentações nele na diluição diferente até que ele se torne um levain na diluição diferente. De primeira, às vezes não fica no ponto que a gente quer, porque você parte de um levain duro. Mas se você faz 1, 2, 3, ele chega a ficar naquela diluição lá que a receita estava pedindo, tá bom? Eu gosto do 1, 2, 3, é a metodologia que eu me acostumei, eu tô acostumada com o sabor, eu tô acostumada com o tempo de fermentação que o meu levain tem na diluição 1, 2, 3. Quando a gente modifica a diluição, né, tempos de fermentação, acidez, essas informações mudam, tá bom? Então, se você vai acompanhar uma receita minha e eu tô mandando fazer 1, 2, 3, mas o seu levain é 1, 2, 2, não necessariamente você precisa transformar o seu levain em 1, 2, 3, né? Você pode trabalhar com o seu levain em 1, 2, 2 e ficar de olho na atividade, porque no 1, 2, 2 a sua massa vai fermentar mais depressa, né? Você também pode mudar e fazer o equilíbrio também dessa textura da massa, equilibrando também a quantidade de água da sua receita. Porque se você pega uma receita onde o levain é 1, 2, 3, eu tô contando com uma quantidade de água diferente quando você coloca um levain na consistência 1, 2, 2. Então, você também vai ter que equilibrar a quantidade de água dessa receita. Então, assim, quando você entende que levain é farinha de trigo e água, e que isso é 30% da composição da sua receita, você consegue ser dona, né, daquela química e daquela receita que você vai fazer, tá bom? Mesmo que os ingredientes que você esteja usando estejam em características diferentes do que a receita tá mandando. Agora, se você não tem experiência, não tem o entendimento, eu recomendo que você siga a receita à risca. Então, se tá mandando o levain 1, 2, 3, faça 1, 2, 3, mesmo que o seu seja 1, 2, 2. Tá bom? Espero ter ajudado, acho que respondi a pergunta, né? E agora, então, eu vou virar a câmera porque eu vou mostrar como é que eu faço o pré-fermento a partir do fermento biológico seco instantâneo, aquele de pacotinho, tá bom? Acompanha aí. Gente, eu tenho uma receita que fica aí nos destaques, é a receita que eu levo para todos os programas de televisão, é a receita que ficou na Pão Class, né? A minha participação na Pão Class é com a receita do Pão para Todos, é uma receita muito democrática, tá? E eu faço com esse pré-fermento. Você vai precisar de um potinho de 350 ml, você vai precisar de fermento seco instantâneo, qualquer um aí de sua confiança. Você vai precisar de
60 gramas de água e 90 gramas de farinha. Nós vamos usar apenas 1 grama apenas desse fermento granuladinho aí. Vamos precisar de 60 com 90. 60 com 90 vai dar exatamente 150 gramas, que é o que eu vou usar na receita do pão para todos, ok? Gente, depois eu respondo as perguntas, tudo bem? No momento eu não estou enxergando os comentários, tá? Mas podem fazer as perguntas, não tem problema. Assim que eu terminar o preparo de bancada, eu volto aí e olho todas as perguntinhas, tá bom? Então, pessoal, 1 grama de fermento biológico seco instantâneo, essas balancinhas praticamente não pesam. Então, eu pesei para vocês. Peguei aqui uma colherzinha de chá. A menorzinha, na verdade, não de chá. Peguei a de café. A de chá é esta daqui. Tá vendo? Peguei a de café, a menorzinha. Porque a gente tem café, chá e sobremesa. Ó as diferenças. Tá? É a menorzinha que a gente vai usar aqui. A de café, tá? 1 grama a gente quer de fermento seco instantâneo. Então, você vai lá no saco e pega a colherzinha assim, ó. Pera aí que não tá focando, né, pessoal? Tá focando naquilo lá atrás. Ó, tá? E coloca lá no fundo. Nem mexeu a balança, mas é assim mesmo, acredite no processo, tá bom? E aí, a gente vai fazer o resto do processo igual. 60 gramas de água. Água em temperatura ambiente, tá, gente? Tô trabalhando aqui com 23 graus, tá muito bom. Se por um acaso você estiver num lugar onde tá muito frio e quiser dar uma aclimatada, tudo bem, pode dar uma mornadinha nessa água até uns 35 graus. Não vai fazer mal pra ninguém. Dissolve, tá? Para contaminar bem a água, para facilitar o processo de contaminação também da farinha, tá? E aí vem com a farinha de trigo, 90 gramas de farinha de trigo. Como eu falei, pode oscilar aí a consistência desse seu fermento, porque eventualmente a sua farinha pode ser mais fraquinha que a minha, pode ficar mais mole essa mistura. Ou a sua farinha pode ser mais forte do que a minha, e aí essa mistura vai ficar mais dura, tá? Se você quiser colocar um tiquinho de água, porque tá achando que tá muito duro e tá com dificuldade, não tem problema, não vamos morrer por causa disso. Não pode colocar muita, porque senão desmancha, né? Muda a proporção da nossa alimentação. Um pouquinho não vai fazer diferença. O que a gente não pode, como eu já mostrei para vocês agora há pouco, é ter um fermento que não misturou direito. Ó, isso aqui não pode. A gente não pode ficar com farinha seca no fundo do nosso pote. Se você não consegue misturar no pote, pode transferir para uma tigelinha e misturar. O que você não pode é ter um fermento mal misturado. Não podemos ter farinha seca. Então, se você está começando e quer ter certeza que o seu fermento tá misturadinho, você pode fazer ele abertinho num bolzinho, tá bom? Então, isso aqui a gente tá fazendo uma esponjinha, né? Utilizando farinha de trigo, água e fermento biológico seco, que nada mais é do que a Saccharomyces, que é um tipo de levedura que vive lá dentro do levain. A indústria descobriu que a Saccharomyces é a levedura que mais se adapta ao nosso meio ambiente, é a mais estável de todas e que trabalha melhor com calor. E aí eles descobriram isso aí, que não são bobos nem nada, isolaram a Saccharomyces em laboratório, desidrataram e conservaram ela no mercado. E hoje a gente faz pão a qualquer hora do dia, da noite, basta abrir um pacotinho, tá? Não é veneno, ela tem, claro, alguns ingredientes que o levain
não tem ingredientes para industrialização. Eu sempre digo, né? Ingredientes, fermentos Saccharomyces, emulsificante, monolalá de não sei o que, óleo vegetal, antioxidante, ácido ascórbico. Então, assim, não é veneno, mas não é um produto natural. Aqui não, aqui nós só temos farinha de trigo, água e as leveduras que foram criadas a partir de farinha de trigo e água, ok? Então, não é veneno, mas o levain é melhor, né, gente? Fazer o quê? E aí, vamos lá, pegamos a nossa fita crepe, colocamos aqui do lado e fazemos a mesma coisa. Eu gosto da fita crepe, mas você pode rabiscar direto no potinho, se você preferir, tá? Faz o rabisco aqui e faz a mesma coisa. 20 e 30, perdoa aqui a letra horrorosa, mas é assim mesmo, dia 27/8 e a temperatura 23 graus, certo? E é a mesma coisa, gente. Vou ficar de olho no crescimento, quando dobrar, eu guardo na geladeira. Ele vai subir enquanto a temperatura dos 23 graus cai até a temperatura que tá na geladeira e aí ele trava, tá bom? Então, os dois bonitinho, tá? Este aqui é levain e este aqui é biológico. Biológico, tá bom? Os dois vão ficar paradinhos aqui a 23 graus até dobrar de tamanho. Quando eles dobrarem de tamanho, vão para a geladeira. Amanhã vou dormir até mais tarde, porque eu sou dessas. 1h da tarde eu tiro eles da geladeira, se eles não tiverem chegado no ponto que eu quero. Mas se já tiverem no ponto que eu quero, tiro só na hora do fazer pão e vai, minha gente, da geladeira direto pra massa gelada, sim senhor, tá bom? Fica ótimo, tá? Então é isso que eu quero que vocês façam aí, a turma que vai participar da oficina, tá? Meus aluninhos, estejam com seus fermentos prontos pra gente fazer a aula amanhã, tá bom? Senão eu chego lá 2 horas em ponto, eu abro essa câmera, começo a falar dos ingredientes, aí vocês vão falar pra mim, peraí que eu vou preparar o meu fermento. Não é assim que a banda toca, tá? Vocês preparem a mise en place de vocês. Ó, eu já tô com toda a minha mise en place preparada. Vou mostrar aqui pra vocês como eu sou uma pessoa organizada. Olha só aqui a minha organização, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Pera lá. Ó, tô aqui. Tudo isso aqui eu vou usar amanhã. Amanhã nós vamos fazer 2 pães ao vivo, né? Eu vou fazer aqui com essa farinha, com o fermento biológico, e o outro vou fazer com essa farinha, com o levain. Já tenho separado sal e açúcar e já tenho preparado aqui a água, né? Então, amanhã, deixa eu virar a câmera de novo. Amanhã faremos 2 pães durante a oficina, ao vivo, né? Um pão para todos, com fermento biológico seco instantâneo, e um pão 100% levain, né? Com esse meu levain, o Didio. Os alunos que que compraram a oficina Terapia do Pão agora dessa turma, ganharam de brinde uma isca do meu levain Didio. Então, antigamente, gente, quem comprava o curso, né, a oficina Terapia do Pão, tinha o fator dificultador de ter que fazer o bendito do levain do zero. Era difícil, tinha aluno que conseguia, tinha aluno que não conseguia, né? Aí eu ensinava com fermento biológico para dar um salve. Aí eu resolvi, gente, dessa nova turma, todos os alunos que compraram o curso, eu mandei de brinde pelo correio uma isca do levain Didio. Então, todos os alunos dessa turma, da outra também já foi assim, todos os alunos dessa turma já têm levain. Não é uma beleza? Não tiveram que se preocupar em fazer fermento nem nada. Receberam em casa uma isca do levain Didio, tá bom? Então, isso vai continuar valendo para as próximas turmas, porque foi sucesso. É a melhor coisa que tem, falar com alunos que já têm levain
né? Isso já é 50% do caminho andado para o sucesso do pão de vocês. Um fermento bem alimentado, um fermento forte, ajuda demais da conta, tá bom? Então, era isso que eu tinha para entregar para vocês hoje. Eu gostaria da turma da terapia que desse um joinha aí, tá tranquilo, tá sem dúvida, porque o objetivo principal é ajudar aí a turma que vai fazer pão comigo amanhã. Lembrando que, pessoal, ó, eu montei 2 aqui, né? O biológico vai subir mais depressa, mas vai travar na geladeira. O levain, ele vai subir mais devagar, mas ele não vai travar na geladeira, ele vai continuar subindo. Então, todos os 2 a gente vai guardar quando eles estiverem dobrado de tamanho. Então, o biológico vai subir primeiro. O levain vai demorar um pouquinho. Seja lá qual for que você vai estar trabalhando, vai guardar na geladeira quando ele dobrar. Cris, mas toda vez eu tenho que fazer meu fermento antes? E só deixar na geladeira e fazer lá depois? Não, turma. Vocês podem acordar às 9 da manhã. 9 não, vamos arredondar isso aí, né? Você pode acordar às 10 da manhã e às 14 você tem o seu levain no pico, você faz pão, porque o seu fermento dobra em 4 horas. Então, você acorda às 10, tira da geladeira, alimenta, vai cuidar da sua vida, às 14 você faz pão. Ou você pode acordar, sei lá, às 8, alimenta seu fermento, deixa ele fermentar, porque o seu fermento demora 6 horas para fermentar, certo? Giovana, ok. E aí você sabe que o seu fermento demora 6 horas para chegar, e aí você acorda, alimenta às 8 e às 14 você vai estar pronto. Gente, eu gosto de dormir. Então, eu prefiro preparar as minhas coisas no dia anterior. A geladeira segura o meu fermento já no ponto. E aí, eu não tenho problema. O que eu falo para vocês? Eu já dei muito curso, né, presencial. E no curso presencial, cada aluno tem uma isca de fermento para fazer seu próprio pão. E eu fazia isso, eu levantava cedo, eu já sabia que o meu fermento em 4 horas, ele estava maravilhoso. Eu levantava cedo, eu preparava e quando chegava a hora do curso, tava bom. Sucesso. E aí, quando eu comecei a dar curso da terapia da pizza, o curso não começava mais às 14. O curso começava às 10 da manhã. Aí, minha gente, eu tinha que acordar que horas para fazer esse fermento? Era de madrugada que eu tinha que acordar. Para esse fermento, às 10 tá bom. Eu tinha que acordar às 5, 6 horas da manhã para alimentar esse fermento. Para as 10 horas da manhã ele tá bom para fazer pizza. Aí eu falei, não, isso aí não tá bom para mim, não. Aí eu comecei a fazer com antecedência. E aí eu me acostumei. E agora eu faço assim, eu preparo o meu fermento todo no dia anterior, com calma, deixo ele chegar num ponto ótimo e boto na minha geladeira, vou dormir na paz, acordo no dia seguinte feliz, descansada, com a pele boa e venho dar aula para vocês. Porque pão é terapia, né? Tem que ser gostoso, tem que ser divertido, não pode ser com estresse, tá bom? Então é isso aí que eu queria ter dito, tá bom? Deixa eu responder aqui as perguntas de que ficou para trás enquanto eu tava olhando para a bancada. Esse interfone que tocou foi minha janta, tá, gente? Eu vou responder rapidinho e vou jantar. Cris, posso alimentar o meu fermento com outro tipo de farinha ou tem que ser a mesma que uso sempre? Olha, gente, eu utilizo sempre a melhor farinha que tem para o meu fermento. Então, eu uso Manitoba, eu uso Superiore da Letinho Stagione, eu uso Oro da Caputo. Caputo não, que não manda farinha para mim. Eu uso a M65 da Motasa, que a TKS manda para mim. Então, assim, eu uso a orgânica da Guebana, que é maravilhosa. Eu só uso farinha branca e uso farinha forte, ok? Você pode usar qualquer farinha? Pode, mas você pode ter um resultado diferente de quando você usa uma farinha melhor. Lembrando que o levain é uma massa que fermenta, então esse glúten vem degradado. Se você usa uma farinha fraca, você já tem 30% da sua receita de pão composta por uma farinha fraca. Então, eu nunca uso uma farinha
fraca no levain por causa disso, tá? E quando você tá com dificuldade de achar aquela farinha que você tinha de costume, não põe no seu levain todo, na sua madre toda. Faz um testezinho com um pouquinho. Dá essa farinha diferente. Aí, viu que ele se deu bem? Que ele gostou? Alimenta ele mais um pouquinho. Larga a madre lá. E vai transformando esse levain novo, que você tá colocando essa farinha nova, aos pouquinhos. Quando ele já estiver consistente, nessa farinha nova que você começou a pôr, aí você já pode descartar aquela sua madre. Tá bom? Nunca faça o teste com o que você tem de mais precioso que a sua madre. Testa sempre num pouquinho só. Posso fazer qual receita com esse fermento biológico? Pode fazer qualquer receita de pão. É uma esponja. Entra no lugar do levain, tá? Muitos boas noites. Boas noites a todos. Cris, qual farinha você usa para alimentar seu levain? Já respondi. Qual a quantidade de trigo e água do levain? Eu normalmente faço na proporção 1, 2, 3, onde 1 é o levain, 2 é a água e 3 é a farinha de trigo. E eu utilizo 150 gramas de levain total para o meu pão. Então, você pode começar com 25 gramas, alimentar 1, 2, 3, que você vai ter 150 gramas no final para colocar no seu pão, tá bom? Oi, Washington. Fez boa viagem, tudo certo por aí? E é isso, pessoal. Vou responder todas as perguntas. Olha aí, quero pão. Tem que vir buscar. Uso Mirella Orgânica. Mirella Orgânica é uma boa farinha. Dê preferência para farinha branca, ok? A colega está dizendo que a minha fala não está acompanhando a imagem. Isso é um problema de conexão da sua internet, tá bom? Quando isso acontece é porque a sua internet não está acompanhando a transmissão. Infelizmente, não há nada que a gente possa fazer por aqui, tá? Itamara cá tá fazendo pão agora. Que sorte, que alegria. Então, tá bom, pessoal. Todas as dúvidas, tudo que eu tinha para falar, já falei. Espero que tenha sido útil para quem não é ainda aluno da oficina Terapia do Pão. Amanhã, vou transferir aqui para vocês muitas imagens, mas não sou eu que vou estar coordenando esse Instagram. Amanhã, esse Instagram fica na mão da Gigi Valeige, que é minha filha amada, que trabalha comigo e que me ajuda em tudo por aqui. Ela amanhã assume esse Instagram e começa a transmitir logo de manhã as informações da oficina Terapia do Pão, tá? Então, vocês fiquem de olho. Quem não comprou essa oficina dessa vez, fica de olho para passar à vontade, tá? E vocês vão todas as imagens que vão acontecendo na oficina, aos pouquinhos, a Giovana vai transmitindo para vocês aí amanhã um pouquinho do que vai acontecendo por aqui. Se você comprou a oficina, vai participar comigo amanhã, não se atrase, eu costumo ser pontual, não fico parado esperando ninguém não, bate o horário, eu saio falando. Tá bom? E a partir de agora, a gente se fala lá no nosso grupo da mentoria para ver se todo mundo entendeu, se alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos agora lá no WhatsApp. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Valeu!